Quem é você? Quem somos nós? Jacó, na sua situação de ter o controle e o domínio sobre a sua vida, acaba ficando na situação de medo, de receio, de instabilidade profunda, vai ter a sua grande luta com Deus, e nesse processo, quando ele percebe que a coisa depende de Deus e não depende da sua força e do seu poder, nessa hora, na sua transformação, na sua relação pessoal e intensa com Deus, ele vai ter a bênção de Deus marcada pela sua mudança de nome, que é uma mudança de identidade, quem ele é. E ele é um derrotado vencedor, porque ele sai mancando, mas ao mesmo tempo ele vence essa luta, e a partir daí ele é chamado de Israel, que é o nome que vai dar a identidade do próprio povo depois, e que significa um homem que luta com Deus. É muito interessante a gente observar isso, e é interessante demais a gente ver como Jacó, que seria o pior dos patriarcas, se você for comparar assim, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, estudar na escola bíblica, assim, dos três, qual dos três você escolheria? O Jacó sempre seria medalha de bronze, ele sempre teria numa situação de desvantagem pela sua história complicada. E exatamente esse Jacó é que vai ser a grande bênção de Deus por causa da sua família, que vai dar origem às tribos, e é esse Jacó que vai mudar de nome, e o nome que vai ser o nome do povo vai marcar essa relação de dependência de Deus. O povo sempre lutou, sempre fez achando que tinha domínio e poder, e a Bíblia vai mostrando como que o povo tem sido mantido, o povo de Israel, inclusive até hoje, por causa da ação divina. Essa identidade nova aparece ali. E é interessante, porque Deus não diz o seu nome. Por que Deus não diz o seu nome? Porque o nome de Deus está além da condição de termos o domínio sobre ele. Na Bíblia, dar o nome tem a ver com domínio. Lembra de Adão no Éden? Deu nome a todos os animais, porque a ordem de Deus foi: dominem sobre tudo. Esse domínio que muitas pessoas querem ter sobre Deus, qual é o seu nome? O anjo nem respondeu, não disse nada. O nome de Deus é o nome impronunciável, o nome de Deus é o nome que está acima do domínio, do controle humano. Portanto, Deus aparece como aquele que se revela, mas mantém o seu mistério e o seu poder. E o que Jacó vai aprender? A realidade que a gente tem dificuldade na nossa vida, que chama-se dependência de Deus. Jacó, você está apavorado? Vai ser o fim de tudo? Você acha que tudo realmente acabou? Você acha de fato que o Deus que agiu lá na vida do Abraão, do Isaac, vai depender dos seus presentinhos para segurar o Esaú? Que vai tudo se definir dessa maneira? Ou seja, Jacó vai entender, vai aprender, e nós vemos uma coisa muito interessante, que ele é um vitorioso derrotado. A sua vitória está na sua nova consciência da realidade, mesmo que ele tenha recebido o golpe e saia dessa luta mancando. É importante a gente observar o perfil que envolve a crise que atinge a nossa vida. Porque quando a gente pensa, até em espiritualidade, o que as pessoas imaginam? Espiritualidade é aquela coisa que a gente tem, de fato, quando a gente não tem ninguém por perto. Não tem essa espiritualidade mística, metafísica, zen, que a pessoa fica meditando, orando, separado na montanha, no deserto, não sei aonde. E isso é muito enfatizado, e quase sempre as pessoas imaginam que essa espiritualidade distancia a gente das outras. Tem gente que faz ao contrário. Tem gente que gosta dessa espiritualidade barulhenta, essa espiritualidade aí do show, do teatro, do estádio antigo, onde essas grandes cerimônias apoteóticas, com aquele grande instrumental à nossa disposição, parece fazer parte de uma cerimônia que nos inclui numa experiência do todo, de uma maneira bastante adrenalínica, que faz parte muito do nosso mundo contemporâneo. E tem gente que acha que espiritualidade é uma postura
de atitude social perante a vida, destituído de relação com a comunidade, com Deus. Na Bíblia essas coisas não são assim, elas são integradas. E é tão interessante isso, que a gente imagina que a relação com Deus na nossa vida se dá apenas numa dimensão pessoal, individual e, entre aspas, espiritual. O que o texto vai mostrar para a gente? Que o problema de Jacó não é que ele não lia a Bíblia de noite, não é que ele orava menos, não é que ele aprendeu só 2 palavrinhas só, eu aprendi de cor, esqueceu uma. Não é que ele tinha uma fragilidade no nível individual. A dimensão da crise que acompanha a sua vida e vai atrapalhar a sua vida no seu desenvolvimento como alguém bem-sucedido e abençoado com Deus, tem a sua origem na relação fraternal.